Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Excel. Hoje trazendo a vocês uma outra função na qual nós abordaremos em Excel avançado. Essa função chama-se concatenar. Bom, primeiro de tudo, partindo do início para que nós possamos entender, primeiramente nós precisamos saber o que significa concatenar. De onde vem essa palavra e qual o intuito? Bom, concatenar, ela vem propriamente de uma palavra sinônima de combinação. Então, quando eu falo em concatenar, eu estou falando em combinar. Então, quando eu falo em concatenar informações, obviamente eu estou dizendo em combinar informações, ou seja, juntar informações. Então, o que esta função faz nada mais é do que juntar informações que estão separadas em células ou em colunas diferentes em uma única célula, em uma única coluna, para que possamos ter ali uma melhor forma de trabalhar quando necessário. Então, de uma forma bem resumida e bem macro, essa função permite combinar o conteúdo de duas células ou mais em uma única célula. Pode ser útil para unir nome e sobrenome em uma única célula, por exemplo. Eu vou tentar trazer para vocês aqui nesta aula algumas das possibilidades existentes dentro da função concatenar. Para isso, nós vamos dar início fazendo uma planilha bem básica, contendo nome e sobrenome, beleza? Inicialmente, vou colocar aqui alguns dados fictícios para que nós possamos trabalhar. Então, primeiramente, eu vou colocar o meu nome aqui. Vou colocar aqui alguns outros nomes. Bom, não precisamos de muitas informações, é mais para nós termos o entendimento, tá bom? Para deixar as informações mais unificadas aqui, eu vou só fazer uma breve formatação. E aqui na nossa coluna C, nós colocaremos a palavrinha concatenar, para que nós possamos saber que aqui nós vamos fazer a função de concatenação, tá bom? Então, como eu mencionei anteriormente, concatenar vai servir para que, quando necessário, não vai ser todas as ocasiões, mas que quando necessário, eu tiver a necessidade de juntar informações que estão sendo separadas por células, ao invés de eu digitar tudo manual, por exemplo, assim, eu utilize a função e automaticamente ela faça todo o procedimento. Bom, como que isso vai funcionar? Vamos colocar no contexto em que você está numa empresa e aí você precisa fazer preenchimento de algum dado ou levar as informações que estão separadas nessa planilha para algum sistema, para algum tipo de cadastro, para algum tipo de controle. E aí essa empresa é uma multinacional e você está falando aí não de um, não de cinco, não de 10 informações, mas talvez aí de 20, 25 mil informações, 20, 25 mil cadastros. Quando necessário, você vai utilizar essa função para evitar todo o procedimento manual. Imagina você digitar aí nome e sobrenome de todas as pessoas, de todos os funcionários, uma a uma. Tecnicamente, você levaria uma eternidade. Então, essa função, novamente, né, partindo das aulas básicas, nós temos algumas formas de acessá-la. Então, inicialmente, a primeira forma de acessá-la é vindo aqui na nossa guia de fórmulas. Dentre todos os nossos grupos de biblioteca e funções, nós temos aqui em mais funções a opção de funções de compatibilidade. E acessando esse grupo, você vai ter aqui especificamente a função concatenar. E aí ele vai mostrar para nós a sintaxe, né, que seria a regra no qual nós devemos utilizar para que a função ela dê certo. E ela também fala uma descrição do que a função faz. Então a função ela agrupa várias cadeias de texto em uma única sequência de texto, beleza? Bom, e como nós sabemos, nós também temos a segunda forma de acessar a mesma função, que é digitando de forma manual. Então, se viermos aqui na célula C2 e digitarmos sinal de igualdade concatenar, nós também teremos acesso à mesma função. E aqui ele mostra a sintaxe no qual nós
precisamos utilizar para que a função ela faça a junção das informações. Ele fala que pelo menos eu preciso de inicialmente 2 textos para fazer a junção, ou 2 informações no geral. Então, meu texto 1 ele vai ser o informativo do meu nome, ponto e vírgula. Meu texto 2 ele vai ser o informativo, o meu sobrenome. E aí, eu pressionando o Enter, ele vai automaticamente fazer a junção entre o meu nome e o meu sobrenome. Bom, era só que uma observação. Olha só, quando eu pedi para ele concatenar o meu nome e o meu sobrenome, ele literalmente juntou as informações fazendo virar uma única, ou seja, não possui espaçamento. Quando eu precisar dar espaçamento ou acrescentar qualquer tipo de caractere, seja um if, um traço, uma aspas, 2 pontos, ponto e vírgula ou qualquer outra coisa que tenha necessidade de ir junto às informações concatenadas, eu tenho de acrescentar de forma manual. Então vamos fazer novamente, olha só, igual a concatenar. E aí novamente nós vamos acrescentar inicialmente a nossa primeira informação, no qual nós precisamos utilizar para concatenar com o sobrenome, ponto e vírgula. E aí a minha segunda sintaxe, que é onde ele fala que é o meu texto 2, é onde eu vou acrescentar o espaço. Porém, quando se trata de algo que é destinado como texto manual, eu sempre tenho que, por obrigatoriedade, acrescentar aspas entre o meu texto ou entre o meu caractere que eu quero acrescentar. Então, quando eu vou concatenar informações que necessitam de espaços entre elas, eu, entre as minhas primeiras sintaxes ou as minhas primeiras informações, vou acrescentar o espaço, porém utilizando o aspas para que o Excel entenda. E aí, novamente, ponto e vírgula. E agora eu tenho a terceira sintaxe. Por quê? A primeira era o meu nome. A segunda, no qual inicialmente era meu sobrenome, virou o meu espaço para me separar as informações. E a minha terceira sintaxe é a sintaxe que é o sobrenome, o informativo do sobrenome. Novamente, se eu pressionar Enter, eu tenho a informação separada. Da mesma forma que se eu precisasse colocar 2 pontos, se eu precisasse colocar ponto e vírgula ou qualquer outro caractere, seria ali dentro do contexto entre as aspas, tá bom? Novamente, vou replicar isso daqui e eu já tenho todos os demais separados também. Então isso é muito útil, galera, para você que principalmente trabalha com planilhas e muitas vezes aquele seu coleguinha ou seu gestor, alguém acima de você acaba mandando uma planilha que não está 100% perfeita e você tem ali a necessidade de talvez concatenar algumas informações para poder dar continuidade no seu trabalho, na sua tarefa, nos seus afazeres dia a dia. Então essa função é bem útil com este propósito. Vou trazer aqui também umas outras possibilidades que é juntar ou mesclar a função concatenar com outras funções quando necessário. Vamos dar sequência aqui numa segunda possibilidade que é planilha de estados. Então eu tenho aqui os meus estados e para cada estado eu também tenho a sigla. Eu poderia fazer aqui algo com que eu já tivesse em uma única célula os informativos onde eu conseguiria saber o que é o Acre, o que representa a palavra Acre e o que representa a sigla AC. Então eu poderia colocar aqui, ó, como exemplificação, estado mais sigla. E aqui eu poderia fazer da seguinte forma, ó, igual a concatenar. E aí eu poderia começar assim, ó, estado, 2 pontinhos, espaço. E aí eu colocaria o meu estado, ponto e vírgula. Colocaria aqui, ó, sigla, perdão, espaço, né? Sigla, 2 pontinhos, espaço novamente. E eu colocaria a minha sigla. Fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Concatenando não só as informações que já estão contidas na minha planilha, que aí é os meus estados e as minhas siglas, mas eu também estou acrescentando informativo para que quando a pessoa bater o olho nessa terceira coluna, né, na coluna C, ela já saiba o que se refere a essas informações. Olha só, então se eu pressionar Enter, ele vai colocar aqui para mim que o estado é Acre,
Perdão, que o estado é Acre e que a sigla é AC. Poderia fazer de outra forma para ainda ficar melhor? Poderia. Eu poderia colocar aqui, ó, entre os espaços, uma barra de separação. Olha só, estado e sigla. Se eu precisar levar essa coluna para qualquer outro local ou precisar abrir uma nova planilha e fazer a impressão apenas dessas colunas aqui, eu tenho uma facilidade maior, beleza? E aí, novamente, faço aqui a minha alça de preenchimento e todos os demais já vão ter ali todas as concatenações necessárias de acordo com cada uma das linhas, de acordo com cada uma das células, beleza? Galera, vamos dar um outro exemplo aqui, como eu comentei, só que dessa vez fazendo a junção de duas funções ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui um exemplo onde eu tivesse de fazer a média de determinados alunos a partir de notas bimestrais, semestrais, enfim, o que for necessário, e eu precisasse acrescentar junto à média algum tipo de informação adicional. Então vamos colocar aqui inicialmente assim, ó, nota 1, não vamos precisar colocar nome de alunos nem nada do tipo, vamos apenas trabalhar nas notas para ficar uma aula mais objetiva e obviamente mais curta, sem muita enrolação, tá bom? Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó, concatenar, beleza? 4 notas e a concatenar. Então a primeira nota vai ser 7,5, segunda nota vai ser 10, terceira nota vai ser 8,5 e quarta nota será 9. E aí, novamente, teremos outra nota 6, mais uma outra nota 7,5, outra nota 9, mais uma outra nota 8,5 e, por fim, última linha para a gente não estender tanto. 10, 10, 8,5 e 7,5, beleza? Agora imaginemos que aqui na minha coluna E, né, aonde eu tenho aqui o concatenar, eu precisasse mostrar a média de cada uma dessas notas, a partir, obviamente, de cada uma dessas notas que está sendo exibida. Porém, eu precisasse não apenas mostrar a nota, mas colocar ali um informativo, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Eu poderia, por exemplo, já iniciar com a função média, beleza? Onde eu faria a seleção de todas as notas no qual eu tenho disponível, e a função, obviamente, já faria a soma, e o resultado dessa soma faria a divisão de acordo com a quantidade de notas. Ou seja, somaria todas as 4 notas existentes, e o resultado delas dividiria por 4, por até então achar a média necessária. Beleza? Se eu precisasse, dentro dessa célula, mostrar a média, ou escrever média final, média bimestral, média semestral, como eu faria? Se eu pressionar para abrir novamente a célula, ao invés de eu ter um informativo para me escrever, eu teria o quê? Inicialmente, a função que eu estou utilizando. Se eu precisasse fazer isso daqui, eu teria que fazer um procedimento manual, olha só. E aí, novamente, eu trabalho numa escola, para cada sala que eu dou aula, eu tenho em média de 40 a 42 alunos. Vou fazer esse procedimento de forma manual? Não. Vamos lá. Poderia fazer a função concatenar juntamente à função média. Como que ficaria? Inicialmente, eu digitaria a função concatenar, beleza? E aí, eu acrescentaria os parênteses para eu ter a possibilidade de colocar inicialmente aqui as minhas sintaxes que são pertinentes ou que são pertencentes à função concatenar. Então aqui eu poderia colocar assim, por exemplo, ó, média final, beleza? Feito isso, eu daria ponto e vírgula para fechar essa minha sintaxe, tá bom? E aí, aqui eu poderia adicionar, ao invés de uma outra sintaxe, uma função. Que aí entraria a minha função média, beleza? E aí eu novamente selecionaria todas as notas que são pertencentes para uma média acontecer, são as 4 notas que nós temos. E o que aconteceria aqui?
A função média por si faria o cálculo tanto de soma quanto de divisão das notas que estão disponíveis para esta linha. E automaticamente a função concatenar pegaria o que eu escrevi em texto, o que eu fiz de forma manual, e juntaria com o resultado do que a média fez. E aí, se eu pressionar Enter, automaticamente eu vou ter aqui a minha média juntamente ao que eu escrevi. Bom, e aqui são 2 ou 3 de 1001 possibilidades, de 1001 combinações que vocês conseguem fazer utilizando a função concatenar. Dá para se utilizar a função concatenar com proc-v para você pegar a informação de uma planilha e já jogar concatenada em uma outra, se necessário. Dá para você fazer aqui a função concatenar juntamente com a função se, para que a partir de uma condição, se verdadeiro, ele faça uma concatenação. Então dá para explorar de 1001 formas da mesma maneira que nós colocamos aqui. Espero que vocês tenham entendido e principalmente que vocês tenham gostado. Me despeço por aqui, próxima aula trazendo um novo conteúdo a vocês. Fica com Deus e até breve.